coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Muito bem, pessoal, solta a GoPro. E estamos aqui finalizando mais uma semana. Sexta-feira à noite aqui em São Paulo, no ato contínuo, né? Rodamos com esse carro ontem, quinta-feira. Para vocês foi apenas um segundinho, mas vamos lá, é agora. A gente entra aqui um pouquinho, senão não dá nem para entrar. Muito bem, então finalizando aqui a semana, né? Mas não de Monza, finalizando a semana de trabalho, mas não a semana monzística. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui no automático, né? Mesmo de ontem, que nós abastecemos e tudo, e rodamos com ele nesses 2 dias, né? Agora, São Paulo, se choveu, choveu mais cedo, o chão ainda está meio úmido, mas já não chove mais. Então, realmente nós demos sorte nesses 2 dias, né? Praticamente sem chuva. Plano ainda hoje, né? Conforme eu disse ontem, a ideia é sairmos com o 500F. Ele já está devidamente vestido. O que eu quero dizer com isso? Está pronto lá, com caixa de ferramentas já no porta-malas, tudo bonitinho. Que a ideia é ir para o litoral. Previsão, inclusive, não é chuva, né? E vamos lá. Bom, agora circulando por dentro do Jardim Europa, vamos pegar a Avenida Brasil. Então aqui é um local muito com árvore, e se existe uma coisa que você tem que fazer quando em época de chuva com muita árvore, é ficar esperto. Não que isso garanta muita coisa, mas pelo menos se perceber que o negócio está meio esquisito, não fique embaixo de árvore. São Paulo é um perigo de morrer achatado com queda de árvore. Então, muita árvore velha e pouca manutenção, e pouca fiscalização, inclusive, de qual é a saúde da árvore. Então, elas de vez em quando caem em cima dos carros e matam pessoas ou danificam um patrimônio. Bom, é isso. Que mais? Estamos aqui na nossa querida seleção, né? Falei ontem da questão das músicas e tudo. Então, investimos aí numa seleção. Já tem muita coisa memorizada na seleção inglesa de pop. E hoje, vindo para cá, fiz uma pequena já seleção de músicas pop alemãs. Faltam ainda músicas australianas, que é para checar alguma coisa, e com isso a gente vai fazendo as nossas playlists em fita cassete, né? Então já está no 500EF o nosso querido deck de viagem, que é o famoso Kenwood, para gravar bonitinho, embora lá na praia já tenha o deck S96 da Gradiente ligado na caixinha Edfear de 70 watts, e que tem um som muito bom. Uma resposta sonora que você mede em hertz, né? Desde os tons mais graves, 20 hertz, eu não lembro agora de cabeça, até os mais agudos na faixa de não sei quantos mil hertz. Inclusive, para quem curte isso, vale a pena, para você entender, entra num site, alguma coisa, e verifica a frequência audível do som. Significa o quê? Entra numa simulação de hertz num site. Hoje em dia você tem na web isso, digita uma URL lá, simulando frequências, e aí você consegue, com uma reguinha, estipular a frequência que você quer que o som seja emitido. E aí você pega um fone, alguma coisa para testar, ou se você quiser testar inclusive caixas de som, amplificadores e afins, coloque no volume mais alto e verifique as frequências. Você vai perceber que abaixo de determinada frequência o seu ouvido nem percebe o que está acontecendo. É simplesmente inútil. Então toma cuidado também com as propagandas de equipamentos de som e tudo, que
fazem uma amplitude muito grande de onda sonora e que você fala, putz, que maravilha essa onda sonora, mas na prática o meu ouvido não percebe. Então tem que tomar cuidado. Então, mas ao mesmo tempo, naquelas que você consegue perceber, é bem legal você entender o que está acontecendo e testar o seu equipamento. Então você consegue, coloca uma caixa de som, por exemplo, que recebe uma determinada ou reproduz uma determinada frequência e outra que não faz. Você percebe, ó, aqui eu estou escutando o som, na outra não estou escutando o som. É mais ou menos assim que funciona, né? É isso. Então, eu vou fazer depois umas imagens, um Turbo Premium aqui, especialmente mais para frente, na Avenida Brasil, nós estamos agora, mas depois passando na Pedro Álvares Cabral, que passa pela Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, e depois as próximas imagens já devem ser de 500 EF na rodovia dos imigrantes, tá? Então é isso que a gente vai aprontar por aqui. E por enquanto eu vou ficando aqui, não vou terminando a minha seleção de pop musics alemãs. É isso, vamos em frente. Falou, galera, Turbo Premium e vamos em frente. Muito bem, e mais uma vez no ato contínuo, é o último de hoje. Vou ajustar a câmera. Nós estamos descendo no 500 EF. Se você não sabe, estava com saudade da propaganda do Fittipaldi, vou explicar para você o que é o 500 EF. Solta agora. Como eu gosto. E o conforto? Bancos de couro, volante regulado. Tá bom. Entra no carro, põe o cinto, mas vai com carinho. Monza Classic 500 EF. É um excelente carro. O carro com 2 assinaturas de sucesso. Isso! E agora no retorno, solta a GoPro. Muito bem. Então agora estamos descendo dentro dos maravilhosos e engenhosos túneis da Imigrantes. Exatamente, rodovia dos Imigrantes, a parte nova. Estamos descendo tranquilos. Dessa vez, milagre, hein? Passou o carnaval, parece que tudo começa a normalizar. E inclusive não pegamos fila no pedágio, né? Tranquilo. Estamos viajando a talvez 40 minutos. Então, estamos bem. Até agora, tranquilo. Pista sem chuva, ligeiramente úmida, mas sem molhar carro. Aparentemente, tudo tranquilo. E é isso. Então, com isso a gente vai terminando. No porta-mala, o que temos? Aqui atrás do banco temos o tape deck da Kenwood para gravar fitinhas. Estamos levando 4 fitas cassete. E se tiver alguma falta, se precisar gravar mais nas seleções que eu comentei agora há pouco, simples, a gente passa em qualquer lugar e compra umas fitas cassete reserva. Só tem um problema, ninguém mais vende isso. Antigamente, até na farmácia, você chegava lá e falava, dá uma fita cassete? Tinha. Você vai na padaria, tinha fita cassete. Então era um negócio popular. Geralmente as mais populares eram as BASF. E agora sumiram todas. BASF você não acha nem mais, acho que raramente. Mas normalmente a gente compra caixa ainda da Sony e da TDK, né? Se bem que estou meio desanimado com a TDK. O último lotezinho que eu comprei, não gostei. Num dos toca-fitas ela dá uma enroscada. Enroscada que eu digo fica meio esquisito no começo, tem que dar uma adiantada. E a Sony você coloca, é perfeita. Então, mas temos lá um estoque grande lá de mais de umas 40 fitas aí para gravar. Então tem playlist pra cacete pelo caminho, dá pra fazer tranquilo.
E também não adianta gravar milhões de fitas para depois escutar, né? A gente faz uma leva, guarda um tempo sem gravar e assim segue. É mais escutar mesmo, né? 500F vai ficar guardadinho ali na garagem da praia. A gente não anda com esses carros no litoral. Então entra no box e ali fica. Eventualmente lava com querosene e tudo. O box fica trancadinho, então ninguém tem acesso a ele e tranquilo para qualquer emergência. O que falta fazer agora não é nesse carro, né? É no CCV. Precisamos trocar o óleo. Já passou dos 5.000 na estrada para Brasília e o óleo já tá lá, a troca tá no porta-mala. Óleo e filtro. Então é isso que a gente vai fazer. Mas aí não tem jeito. Só depois, quando voltar para São Paulo e no final de semana, ou de repente um final de semana que a gente possa descer para o litoral, troco também na praia, dá na mesma. Então é isso que a gente vai fazer. Muito bem, temperatura do 500F, sempre é bom falar, é o carro que esquenta, né? Já tá velhinho, coitadinho. Tá bem, né? Tá bem demais. E aqui numa descida de serra, a temperatura entre o meio e a parte azul, bem no meio. Então tá super tranquilo. É isso, galera. Vou soltar um último Turbo Premium. É isso aí. Fui! Pessoal, aqui no Calabrinha, manutenção corretiva do Monza, pneuzinho traseiro. Ele já estava dando sinais há uns 4, 5 meses, baixava a cada 4 dias 3, 4 libras tal, e aí a gente ficou meio, põe na bombinha, né? Eu sempre tenho uma bomba boa para encher pneu, 3, 4 dias coloca 4, 5 libras, não faz mal, errado. Mas aí agora, 3 dias parados, nós fomos para a praia, andamos com ele, ficou na garagem, baixou 20 libras. Eu tinha deixado no manômetro da bomba, que não é o correto. 40 caiu para 20. Deve ter menos, né? O 40 lá deve ser 30 e pouco. E aí foi isso. Roda traseira, tá aqui o nosso mozinho. Aí, ó. Então tá fazendo uma corretiva nesse momento. O que é isso? É um dreno. Uma corretiva nesse momento da roda traseira do coitadinho. Não vai ter nem que colocar um manchão, vai ter que abrir a roda, ele tá achando que é por dentro ali. Pneu novo, mas pegou uma besteira. É isso aqui. Uma coisa que eu gosto aqui de Calabrinha, vocês sabem disso, além de reformar essas rodas que foram reformadas aqui, o cara faz, balanceia, faz tudo, ainda põe o brilho no pneu para colocar no lugar. Aí é bom, né? Vamos nessa. Olha aí, pessoal. Olha o pequeno preguinho que tinha ali. Prego ou rebite, né? Parece que é um rebite dentro do pneu. Conforme acabou a cabeça dele, aí ele começou a vazar mais. Bom, arrumando. Beleza. Sem bolha. Só outra agora. Nem brinca. Chato esse negócio de furar pneu.
aqui saindo na Rua Augusta à noite, sem GoPro, porque acabou a bateria. Mas hoje viemos com o nosso querido dia de semana, com o nosso querido automático, que é a melhor opção, se você não sabe. Monza automático é a melhor opção para você andar na cidade. Por quê? Porque ele troca as marchas sozinho. O que ele não é opção? Para estrada, porque a marcha dele é curta. Não porque seja curta, mas porque são apenas 3 marchas. E aí com 3 marchas a vida fica bem triste na estrada. E aí não tem jeito. A gente acaba meio que não viajando tanto com esses carrinhos e faz algumas viagens mais longas, mas aí contando com a paciência da velocidade de 81 km por hora, de velocidade máxima, dado que é onde ele fica com seus 2.900 a 3.000 giros. Mais do que isso, é forçar o motor do coitadinho, e a gente aqui não faz isso. Muito bem. Agora, é um carro que já está aqui comigo há mais de 20 anos, comprado lá no ano 2000, 2001, já passou por uma série de revisões e de funilaria e batidas e etc, que ao longo da vida, uma reforma completa e também uma retífica completa de motor e uma retífica completa de câmbio automático. Então já trocamos praticamente tudo nesse carro, exceto a parte interna. Então é isso que a gente fez. De resto, manutenções diversas. E estamos aqui porque hoje fizemos uma manutenção novamente corretiva, mas aí há uma manutenção que acontece com qualquer carro. Pneu furado. Não ficamos na mão, porque como eu sempre digo, leve sempre uma bomba daquelas tipo detonador de dinamite, que é usada para bola e tal. Enfim, ela tem inclusive um manômetro ali, ele te mostra a pressão do ar em libras e etc. Tenha sempre uma dessas bombas compradas no Mercado Livre no porta-malas. Por quê? Em vez de você trocar pneu, se o pneu murchou, você vai lá, dá uma bombada nele, ele volta a ficar bonitinho até que você procure um borracheiro. Serve para aliviar sua vida. Com isso você não precisa usar macaco de carro, levantar carro, trocar step, o raio que o parta. Salva você muito, não só Monzas, como qualquer carro. Só não salva quando o furo é muito grande ou quando é um rasgo. Pegou a lateral do pneu, alguma coisa, aí não vai ter jeito, o ar vai escapar numa velocidade maior e você não vai conseguir suprir. Então, de resto, ele ajuda. Já usamos no Logan quando furou pneu em Curitiba, usamos para ajudar vizinho, enfim, encha o pneu, 40 librinhas, siga a sua vida até o borracheiro mais próximo e você não precisa trocar nem pneu. Pois bem, agora, isso não substitui você ter que andar com step no carro, que inclusive é algo que a lei exige. Você precisa ter um step em boas condições de rodagem no seu carro. Então você não pode cometer a besteira de só usar a bombinha, tá? Então é mais uma dica para você não precisar trocar o pneu, mas tenha o pneu. Se você precisar, o step tem que estar bonitinho. Então vale a pena você calibrar o seu step de tempos em tempos. Outra coisa importante que você pode fazer com aquele da bomba é você calibrar o step. Muitas vezes eu calibro o step dos carros com essa bomba. Abre o porta-mala, coloca no step, bombeia, coloca a pressão necessária e tranquilo. Outra coisa de alerta, né? O manômetro dessas bombas marca uma pressão, mas é uma pressão que não serve para nada. Ela serve como indicador, como comparativo, mas está muito longe de ser ela não tem a mesma capacidade de medição como, por exemplo, um calibrador digital ou com aqueles calibradores caneta de borracheiro, ou mesmo como um calibrador digital de posto de combustível. Então sempre dá uma diferença astronômica. Por exemplo, eu encho aqui esse pneu aqui na bomba manual com 40 libras, no posto equivale a 29,30. Então é gigantesca a diferença. Agora, como referência tem. O que eu quero dizer como referência? Você calibrou um pneu, você sabe que não baixa, você sabe o quanto você colocou. Se você coloca essa bombinha, ela vai te dar uma determinada marcação. Essa marcação você pode replicar para o outro pneu que está mais baixo. Então, com absoluta certeza, ainda que num grau diferente, numa escala diferente, você vai estar usando um pneu com a mesma calibragem que o outro pneu. Isso também ajuda bastante. Então muitas vezes eu não sei o quanto que eu vou colocar. Cara, vou no visual muitas vezes, coloco 40, 45 de um lado, vou e faço os mesmos 45 de outro. Ainda que eu esteja na calibragem não ideal, perante o manual, eu sei que um pneu de um lado está igual ao pneu do outro lado. Então é assim que funciona, né? Então a gente sempre usa essas bombinhas, elas salvam a nossa vida. Aqui no dia de hoje, a gente fez exatamente a mesma coisa. Esse carro ficou parado 3 dias, enquanto nós fizemos a viagem 500EF, aquele negócio todo, passamos lá na praia. Na volta ontem, hoje de manhã eu fui limpar os carros, até porque hoje eu iria andar com o automático. E aí, dito e feito, eu olhei para o automático, ele estava lá com uma cara meio borocochô, do lado
do lado, na roda traseira do lado direito. Eu falei, essa roda já é aquela que há meses já tá enchendo o saco. Ela baixa 2, 3, 4 libras a cada 4, 5 dias. Mas dessa vez eu estranhei porque tava com uma cara, não murcho, mas tava uma cara querendo ficar murcho. Sabe como é que ele começa a dar aquela barrigada? Eu falei, será que eu parei em cima de um ressalto ali, né? Parecia tal. Mas enfim, vamos conferir. Coloquei a bomba e na bomba, que eu geralmente, na bomba manual que eu coloco 40, ela tava com 20. Então, no mínimo, ele perdeu metade da capacidade ali. A metade da pressão. Então eu falei, opa, tem merda aqui. Certeza que não é o normal dele. Então eu enchi, coloquei novamente lá na garagem de casa os 40 e antes de ir pro trabalho passei no querido Calabrinha. Nosso querido Calabrinha que reformou as rodas e tudo, é o melhor borracheiro que eu acho ali perto de casa. Tranquilo. Levei no Calabrinha, a Calabrinha já estava aberto e falei, olha, desta vez é manutenção pneumática. É mesmo? É. Aí contei a história e falei, vamos lá. Desmontou ali, tirou a roda e aí me avisou, olha, isso aqui é por dentro, não dá nem para tirar. Eu não consigo tirar só vejo a ponta do prego. Ele tá lá para dentro, já corroeu a cabeça. Você deve ter andado muito tempo com ele, ele gastou com asfalto e agora só ficou, então não deu para tirar, tem que desmontar a roda, o pneu da roda. E aí fez isso, colocou na máquina, tirou o pneu, conferiu evidentemente para não perder balanceamento e aí tirou e é isso. Então, mais outra dica, né? Pneu começou a baixar, já leva no borracheiro. Porque se eu tivesse levado quando ainda tinha cabeça, ele só precisava colocar em 2 minutinhos aquele por fora mesmo e segue a vida. Aqui não, ele teve que fazer como vocês viram aí, deu uma desbastada de leve, colocou um manchão, etc. Então por dentro. Muda muito em termos de qualidade? Não muda nada, galera. A única coisa é que não precisava, poderia ter feito um reparo com menos tempo e não precisava ter tirado a roda do pneu. É só isso, não precisava ter desmontado a roda, ok? Outra coisa que eu queria dizer são as playlists, né? Eu falei outro dia sobre toca-fita, etc. Eu falei de playlist que eu faço com fita cassete, mas acabei não disponibilizando. E no Google, no caso do Google Music, você tem a opção, ainda que a pessoa não assine, você tem a opção de divulgar a lista. Então, no vídeo de hoje, estamos estreando a lista Monza on the Roads. A lista Monza on the Roads fará parte de uma seleção americana e inglesa de pop music. Ali você tem lá 18, 17 músicas, que tem também, sempre eu coloco o hino do país de origem. Então, no caso aqui, colocamos o hino em inglês, já a nova versão, God Save the King, e não God Save the Queen, porque a rainha morreu, então substitui-se no hino o Queen pelo King, rei em inglês. Portanto, já a nova versão com a Deus Salve o Rei na playlist. De resto, músicas, tem uma música de 88 do ano desse carro, mas não porque eu tenha colocado pelo ano, e sim porque eu gostei da música na seleção. Uma música de 90, uma de 94 e o restante já nos anos 2000, inclusive músicas que são pop e sucessos ingleses de 2021, 2022. Então curtam, se você curte música estrangeira, pop, tá aqui uma Monza on the Roads, exato, para andar com o seu Monza, a melhor seleção que você pode ter está aqui também. E detalhe, não paga nada por isso, gratuitamente. Se você ainda quiser, você assina lá o YouTube Premium, que te dá direito a tudo isso e sem qualquer tipo de comercial. É isso aí, galera. Vou terminando por aqui. Não tem Turbo Premium hoje, porque a GoPro está morta, ali pendurada, mas sem absolutamente ação alguma. Chegamos na curva do ato contínuo. Se você não sabe, a curva do ato contínuo é a curva que nós entramos na Avenida dos Bandeirantes. Na verdade, nós não entramos, paramos. É verdade. Então, estamos aqui na Avenida Bandeirantes tentando uma vaga ao trânsito para chegar no trabalho. Vamos lá. Hoje é um dia daqueles infernais em São Paulo, né? Daquele com muito trânsito, tudo. É uma terça-feira, não, é uma quarta-feira. Então, é uma loucura. Falamos da playlist ontem, playlist. Se você quer ouvir músicas a bordo do seu Monza, tá aqui uma opção. Eu sempre, desde criança, é engraçado o carro na nossa vida, né?
Desde criança, quando eu imagino uma música, a música faz sentido pra mim, quando eu escuto a melodia. Às vezes, né, pouco importa a letra, inclusive, né? A gente, quando no Brasil, a gente consumiu muita coisa americana, muita coisa estrangeira, e a gente não sabia falar inglês, e nem entendeu que as músicas... E se existe uma coisa que eu não tinha a menor curiosidade, era saber o que aquela música dizia. Agora, o ritmo da música, a combinação harmônica, ou seja, ainda que o cara fale, né? O que tem uma letra, fato é que no final das contas tudo se transforma em som. Então, o meu ouvido estava querendo ouvir sons e não necessariamente letra A, B, C ou D. Então, isso inclusive com as nacionais, né? As internacionais eu não entendia o que falava e também não procurava saber o que. Gostava da música. E as nacionais, alguns refrões a gente acabava guardando, porque eram repetitivos em língua portuguesa, obviamente, né? Que você nasce falando aqui no Brasil, né? A gente aprende desde pequeno. Mas eu nunca me preocupei em estudar realmente a letra. Então, por exemplo, algumas letras do Legião, né? Tinha mania de fazer umas letras meio papo-cabeça. Eu fui entender depois de bem velho, cara, porque eu nunca me preocupei em entender o que o Renato Russo estava dizendo. O ritmo era o que fazia pra mim o negócio. A música mais pra mim um acompanhamento da vida do que propriamente uma lição de moral, uma bandeira a ser levantada. Então nunca foi pra mim. Então, dado isso, qualquer língua, desde que soe bem no ouvido, faz sentido pra mim. Então eu escuto qualquer coisa. Agora, nos ritmos como... especialmente o samba e essa coisa, o MPB é uma coisa que desde pequeno tinha em casa. Meu pai ouvia alguma coisa, minha MPB também, tinha discos lá em casa, tudo, mas nunca me interessei. Então a música americana realmente sempre foi pra mim o forte, né? Especialmente o rock inclusive não tão pesado, né? Então, por exemplo, que maravilha o Iron Maiden, pra você, pra mim eu odeio, não tem nada a ver. Comprei os 3 discos porque moleque bobo, toda a escola comprava aquela merda. Eu falei, vou comprar também. Então tá lá em casa. Os LPs novinhos, quase sem uso, porque não escutei, não gosto do ritmo, acho o cara gritando o tempo inteiro. Não rola pra mim, nunca rolou. Agora, um conjunto estrangeiro que sempre me interessou, embora, e é considerado de certa forma um rock até pesado, né? Embora eu não considere assim, AC/DC. AC/DC é um ritmo, o tom agudo do Bon Scott, o primeiro vocalista, depois o rouco do Brian Johnson, mas o fato é que aqueles caras e o ritmo e as músicas sempre gostei. Então AC/DC era uma música que podia embalar. Algumas músicas do Kiss também, na fase mascarada e pouco depois na fase sem máscara, né? Então ritmos como tal. Agora, Rolling Stones nunca rolou. 2, 3 músicas no máximo, Satisfaction e acabou. O resto nunca rolou. Beatles, algumas músicas. Eu adoro, mentira. Beatles tem muita coisa chata para cacete. E outra coisa que me irrita nos Beatles é a qualidade sonora, que é da década de 60, eu acho péssima. Os estúdios eram ruins, o grave, muitas vezes a música também, nossa. Então assim, deve ter umas 10 músicas dos Beatles que eu realmente acho muito legal. Agora, se eu pensar em discografia, não me interessa muito. Já do AC/DC, por exemplo, tem muita música e muito disco. Acho que eu comprei todos os LPs que tinham no Brasil. Importados, não. Também não ia gastar tanta grana em importado, nunca foi meu negócio. Agora, conjuntos, Judas Priest, Crocus, Scorpions, Kiss, já falei. O que mais eu tenho aí? Muita música pop americana, né? Aqueles hits e tudo. E outras coisas, The Police, depois um pouco mais tarde, já na fase do guitarra e tudo, Dire Straits, evidentemente. U2 foi a minha fase de 16, 17 anos, né? Era um fanático por U2? Não, tem coisa que não dá, mas alguns discos, The Joshua Tree, por exemplo, pra mim é um dos melhores deles. E o Headland Hun é o duplo, que tinham músicas ao vivo que eram bem legais também, e as mesmas que eu gostava do primeiro disco. Enfim, tem um monte de disco lá em casa, escutei bastante coisa, e muitos conjuntos que eu não vou lembrar agora. Mas de qualquer forma, a música sempre fez parte da vida, mas ela sempre muito por ter a questão do pop, uma coisa um pouco de orquestra. Ouvi bastante Hooker Down Classics, com músicas clássicas no ritmo de rock. Escutei algumas músicas clássicas, lá em casa a música clássica sempre foi forte, né? Minha mãe sempre foi muito fã de música clássica, ela tocou piano, fez piano por muitos anos na vida da infância dela, tinha piano em casa, o mesmo que tem na minha lá tal, que eu acabei pegando antes que ela vendesse, queria vender o piano desse pode. Então ela fez aula de piano, tudo, então toda a parte clássica, e até hoje ela, mesmo com idade, mas vai a teatros, músicas clássicas, orquestras, isso sempre fez parte da minha vida. Agora, nunca fui um fanático por música clássica, né?
E nem o preconceituoso da clássica, que é aquele cara que a clássica é bom, o resto é bosta. Nunca aconteceu. Agora, eu escutava, por exemplo, a minha preferida, a nona de Beethoven, sem sua coral, sem sombra de dúvida, e a abertura de 1812 de Tchaikovsky da Revolução Russa. Então, são as músicas que eu mais, clássicas que eu mais curti. E Vivaldi, as 4 estações também, eu acho bem legal. Agora, Mozart, Chopin, eu escutei bastante coisa, mas não lembro assim de... Não tenho nada como referência que fala, nossa, escutaria várias vezes. Não é o ponto. Agora, música pop, aí foi. Rock brasileiro, aí todas, né? Todas as bandas praticamente, pelo menos as de rock mais civilizado, eu cheguei talvez no limite do Plebe Rude. Agora, quando chegou Ratos do Porão, não sei o que, eu já tava em outra fase, aí já não curti essa brincadeira. E depois o rock dos anos 90, Skank, não sei o que eu cheguei a escutar alguma coisa, Mamonas Assassinas, na brincadeira, porque eu nunca levei muito a sério os caras, nem achava que eles cantavam tão bem, embora tenha virado um ícone dessa época, né? Era divertido. Mas eu sou ainda do rock Capital Inicial, especialmente Ultraje a Rigor e Paralamas do Sucesso, acho que 1 e 2, depois Legião 3, depois Capital na minha época, Capital virou bom depois de velho. Capital na minha época era ruim, cara. Eles tinham uma música que era o sucesso lá, Fátima e Veraneio Vascaína, e deu. Não tinha mais o que ouvir do Capital. Eu achava meio bobo até. Depois não, aí o Capital deu um show, né? E até hoje, inclusive, tem composições. RPM, 89. 89 eu já era mais velho, né? Eu já tinha lá, 89, quantos anos eu tinha 89? 89 foi quando eu tirei carta, então eu já tinha 17 para 18 quando eles bombaram com Rádio Pirata, mas excelente. E o legal dos caras é que eles tinham realmente ensaiado muito. Com o apoio do Ney Matogrosso, esses caras viraram o sucesso que viraram, não foi por acaso. Eles não eram o menudo brasileiro, muito diferente disso. Não era uma molecada bonitinha que ficava lá pulando e dançando de forma coreografada. Ali no RPM os caras tocavam de fato, e tocavam muito bem, porque, como diz o Paulo Ricardo em várias entrevistas, eles ensaiavam para cacete, mas muito, para fazer os shows. Então tocavam muito bem as músicas daquele disco. Então foi um disco que eu também escutei bastante, né? Enfim, então Cazuza é um cara que não é bem da minha época, um pouco antes, né? Quando o Cazuza bombou, eu ainda era muito pequeno, ou muito mais novo e tal. Eu peguei a fase de AIDS dele, aquele coisa meio deprimente, dele morrendo, aquele negócio todo. Mas aí eu fui entender e até hoje eu escuto Cazuza. Acho que letras boas, hoje eu penso em letras, né? Você tá ficando velho e vai ficando... Mas também ritmo bom, voz boa cantando, etc. Fala de Cazuza, impossível não falar de Barão Vermelho. Frejar, tom de Frejar é impossível, né? Outro cara que canta muito bem. Então Barão Vermelho na sua fase pós-Cazuza, portanto, também é muito bom. Então são várias coisas que a gente tem aqui, e outros, nenhum de nós com algumas poucas músicas, Plebe Rude com 2 ou 3 músicas, enfim, um grupo bom. Agora, sempre a minha referência era escutar música na estrada. Engraçado isso. E eu nem pensava em dirigir nessa época, eu era moleque, mas a música boa pra mim era aquela música que eu escutava na estrada com os meus pais. Então, geralmente, no banco traseiro da Caravan Commodore do meu pai, com aquele tecido marrom lá, meio macio, aquilo era um sofá ali atrás, então eu ficava no banco traseiro da Caravan, abria aquela janela basculante ali, enfiava a cabeça para pegar o vento de lado, o Walkman Sony, o Walkman 2 da Sony na orelha, e vamos escutando minha música até a praia ou até onde fosse. Geralmente a praia eram as principais viagens que eu fazia. Então era 1 hora, ou seja, a duração de uma fita cassete, onde eu me deliciava. Então a música, para fazer sentido, quando eu ia gravar um disco, ou quando eu comprava um disco e ia fazer a minha playlist em fita cassete, era sempre essa referência, eu me imaginava na estrada. Essa música faz sentido se eu estiver lá na Caravan deitado com a cabeça ali? Faz sentido? Faz, põe na fita. Não faz, esquece. Não ia nem, pulava a faixa. Então era assim que eu fazia as minhas playlists. As playlists que eu penso hoje, continuo pensando do mesmo jeito. Diferença é que, em vez de eu estar no banco traseiro da Caravan, hoje eu estou dirigindo carros. Geralmente, no caso aqui, em estradas, o Monza. Então, acho que você curte mais a música na estrada. Então, acho bem legal. Agora, outros gostos depois surgiram, né? O country americano, o jazz eu acho fantástico hoje em dia. Jamais escutaria jazz na minha adolescência, mas o jazz hoje em dia é fantástico. Só que tem hora certa de escutar. A clássica tem hora certa de escutar. O folk, o soul,
tem hora certa de escutar. Enfim, ainda o preferido é o pop. E aí, como eu falei em um vídeo atrás, né? Como hoje você tem uma opção de conhecer o mundo inteiro num clique de dedo no celular, então pop francês, pop espanhol, não curti muito. Pop alemão, pop inglês, ainda acho. Enfim, hoje eu diria que inglês e americano sabem fazer música melhor que todo mundo. Alguma coisa do italiano, sim. Do alemão, a língua é muito estranha pra gente, então quando o cara fala em alemão é uma coisa muito... muita consoante ali. Eu não acho que combine com música. Claro que eu não sou alemão, então se eu fosse alemão pensaria diferente. Mas acho que as línguas latinas com as vogais tem um som que combina mais com música, por exemplo, né? Agora, espanhola, por exemplo, o ritmo americano não rolou muito. Eu acho legal a língua, mas eles puxam muito pra essa coisa, tipo, vem dançar com o duro. Puta, cara, é uma hora ou outra que eu consigo escutar aquilo, não é uma música pra dia a dia, entendeu? Então é isso. Mas aí, de novo, gosto é gosto, né? Tô falando tudo isso e tem gente que vai pro caminho completamente diferente. Agora, a música falada, né, das atuais, que é o funk, não sei o que, pode esquecer. Pra mim não tem a possibilidade, de novo, aí não é preconceito com nenhum tipo de compositor, simplesmente eu não consigo escutar, não gosto, parece um cara falando, a música não me empolga, e se a música não te empolga, não faz sentido ouvi-la. Então é assim que eu lido com a situação, mas cada um é cada um. Então minha dica é, procure o aplicativo que você quer, faça a sua playlist. Agora, se você quiser ter trabalho, mesmo que desnecessário, para brincar, cara, fita cassete, compra do Rei do Som ou do Web Vintage, Mercado Livre, um bom tape deck, né? Não tem jeito, vai pagar um pouquinho caro porque os caras restauram, mas de novo, é um bom tape deck, e siga a sua vida feliz gravando suas fitas cassete. Agora, vale a pena você restaurar o seu toca-fita do Monza original? Aí vai muito do teu gosto. Se é um carro só para passear no final de semana, assim, na esquina e voltar e colocar na garagem, tudo bem. Mas, cara, para uma estrada, levar a fita cassete, que sempre dava os seus problemas, né? Nem ferrando. Então, os carros, eu acho que a conexão do Bluetooth é fantástico. Tem gente que hoje em dia adapta, né? Pega os Rio de Janeiro lá da Motorrádio, coloca dentro ali o Bluetooth e fica adaptado. Fica com uma cara de original e tudo. Então, beleza. Mas ainda acho que o som hoje em dia, os aparelhos de som, que nem esses aqui que você compra por R$400, sei lá, da Pioneer, que não é nada do outro mundo, é baratinho, tem uma potência de 50 e tá ótimo. Cara, ele te atende muito bem, com uma curva de frequência, equalização, enfim, é um mundo mais moderno, né? Você pode, como música é atemporal, dá pra escutar Legião da mesma forma num aparelho desse, né? Agora, se eu tô em casa, é o que eu falei, aí eu ponho as minhas velharias tape deck pra funcionar, mas aí eu tô em casa, sem tempo, aí eu vou lá, o ritual de pôr a fita, aí a frescura de velho. Enfim, é isso aí. É isso. Fui.